uma movimentação importante no mercado da Série B, na estrutura, no eixo central da competição, que envolve as cotas recebidas pelos clubes, os direitos de transmissão e que passa diretamente pelo futuro das negociações dos clubes com as ligas. Já era um pouco desenhado, Atos já tinha trazido essa possibilidade em alguns vídeos nossos, mas nesse dia 30 de janeiro veio a público, a partir de uma notícia postada na coluna F5 da Folha de São Paulo, jornalista Gabriel Wacker. Ele traz que a Globo está de volta à Série B, tá? Mas de que forma? Negociando com os dois clubes, os dois únicos clubes que não tinham um contrato firmado com as ligas. O São Bernardo, na verdade, ele era o único dos 20 da Série B 100% independente. Ele nunca se filiou a liga alguma, tá? Nem a LFU, agora FFU, e nem a Libra. Já o Náutico, ele é filiado à FFU, mas nunca assinou a cessão à venda dos seus direitos de transmissão. Ou seja, o Náutico tem sua liberdade para negociar. E o que é que aconteceu? Tanto o Náutico quanto o São Bernardo deixaram a negociação com as ligas para trás, passaram a negociar com a CBF, como nos velhos tempos, e a CBF fez essa ponte. Agora, Náutico e São Bernardo terão seus direitos de transmissão com o Grupo Globo. O que é que isso dá ao Grupo Globo? 38 das 380 partidas da Série B. As 19 partidas do Náutico como mandante e as 19 partidas do São Bernardo também como mandante, em todas as plataformas do Grupo Globo. TV aberta, TV fechada com Sport TV, PPV com o Premiere e inclusive no YouTube com a GE TV. Cássio, é uma novidade significativa para esse mercado, lembrando que os outros 18 clubes, com aquele contrato assinado com as ligas, em 2025, a LFU, hoje FFU, se juntou com a Libra e negociou os direitos da Série B com o Grupo Disney e o Grupo ESPN até 2027, tá? Então, a gente sabe que do outro lado da moeda, ESPN e Disney têm os direitos da TV fechada e do pay-per-view assegurados até 27, Cássio. Fred, essa volta da Globo ela acontece apenas 2 anos após a última participação, embora nos últimos 4 anos ela só tenha tido uma participação e foi assim bem pontual, que foi com o mando de campo do Santos. Quando o Santos foi rebaixado pela primeira vez, né, caiu em 2023, jogou a Série B de 24, onde terminou como campeão, e dentro de um pacote que ele tinha todos os direitos, já através da lei do mandante, e o Santos negociou seus direitos com a Rede Globo, sendo uma das principais forças do estado de São Paulo, o principal foco da audiência do país, um dos clubes mais tradicionais do país. Então, assim, era algo até esperado, porque os outros 2 canais que estavam naquela edição 24 foram a Band e a TV Brasil. Então, mas aí se você colocar, e voltando no tempo, a última vez que a Globo passou com regularidade a Série B foi entre 18 e 2022. Foi um contrato maior, que aí a Globo realmente tinha todas as plataformas, era TV aberta, Sport TV, Premiere. Ano passado já não teve Premiere, porque depois, nesse tempo todo que ela não passou na TV aberta, de 23 para cá, tirando o Santos, ela não passou na TV aberta, mas tinha os jogos do Sport TV e tinha, sobretudo, o Premiere com os 380 jogos. Aí, ano passado, já não aconteceu, como você falou, com o contrato da Disney, né, que assegurou 1.140 jogos para o grupo Disney, colocando no Disney Plus, o Premium, ou colocando no canal da ESPN. E nisso a Globo acabou. Foi até um movimento da própria emissora dali de abrir mão da Série B. Só que é algo muito pontual, né? Assim, nem tudo que faz é certo. É só ver o movimento dos estaduais, onde abriu mão dos estaduais e acabou não funcionando, e está tendo lá que voltar atrás do Carioca. Esse ano conseguiu o Mineiro e o Gaúcho, o Paulista continua com a Record. Então, enfim, nesse movimento ela volta agora
ou seja, não ter clubes mais periféricos. Periféricos, que eu estou querendo dizer, é sem ser G12, assim, G11, G12, enfim. E nesse cenário, ela volta esse cenário com esses dois clubes que deixam a Globo com 38 jogos, né? Ou seja, já diminui o pay-per-view do grupo Disney, porque quando eles compraram dos jogos, eles compraram dentro de uma lógica dos clubes que assinaram naturalmente, né? Ou seja, para ter todos os jogos da temporada. O Náutico era da LFU, a atual FFU, e o Náutico nunca assinou, nunca fez parte do condomínio de clubes, porque o Náutico nunca vendeu parte dos seus direitos, ou seja, ele não tá enraizado como os outros filiados estão. E detalhe, dos 20 clubes dessa Série B, 19 são da FFU. Só o São Bernardo que não. O São Bernardo não tinha a menor desculpa para assinar com quem quisesse. O Náutico ainda tem isso, o Náutico é da FFU. Mas será que ele pode fazer alguma coisa? Pode, porque ele está dentro de uma linha onde ele tinha movimentações, mas não atrelado. Ele não tem nenhum contrato assinado. Ele não estava na Série C, ele não estava no contrato que foi assinado ano passado. Ele não recebeu por venda de 50 anos. Enfim, estava com essa liberdade. A Globo foi e coloca dentro de uma mesma lógica de mercado. São Bernardo, o mercado paulista, um mercado que pode não passar jogos na TV aberta, mas vai ter o São Bernardo sendo mandante contra todo o restante da Série B. Garante, Cássio, um joguinho por rodada no Sport TV. E no próprio Premier, mas o Premier vai estar alimentado por esses 380 jogos. Ô, Cássio, deixa eu aproveitar que eu te interrompi. Só para passar o slide, porque eu vou trazer para a tela justamente essa divisão. E aí você segue seu comentário e depois a gente detalha o que a gente está vendo na tela. Certo. E aí, ainda que o Premier será alimentado por 38 jogos, mas assim, é pouco, mas enfim. Mas vai ter os jogos para colocar no Sport TV, os jogos da Praça do Recife. São Bernardo pode até não entrar, acho que dificilmente entrará na Globo, na TV aberta para São Paulo. Mas o Náutico provavelmente vai entrar muitos desses 19 jogos dos aflitos. Assim, Náutico e Sport nos aflitos. É óbvio que esse jogo vai passar na A Globo pode ter, Cássio, por exemplo, São Bernardo e Ceará, São Bernardo e Fortaleza transmitidos para Fortaleza, São Bernardo e Sport transmitido para o Recife. Indiretamente a Globo comprou 2 jogos do Fortaleza, 2 do Ceará, 2 do Sport. Isso. Enfim, ela conseguiu isso. E, por exemplo, o jogo pode ser São Bernardo e Ceará. Esse jogo pode ser ignorado para o mercado paulista, mas passa para o Ceará. Mas vai lá, a TV Verdes Mares vai usar esse jogo. É dentro dessa lógica. Enfim, isso é uma movimentação que é uma movimentação que eu vejo hoje, Fred, mas para mim longe de ser definitiva, tá? Assim, esses outros clubes agora fica a expectativa de como vai ter, porque a TV aberta naturalmente vai existir. Ela desde 2006, inclusive até para falar um histórico antes de passar para a Atos também, de 2006 a 2011, considerando a era dos pontos corridos, né, da Série B, começou em 2006. De 2006 a 2011, passou na Globo e na Rede TV, com a Rede TV sempre comprando de forma sublicenciada pela Globo. 2012 e 2013, a Band assumiu esse lugar da Rede TV, ou seja, a Globo sublicenciava para a Band. 2014, volta a ser a dobradinha Globo e Rede TV. 2015 e 2016, Globo, Rede TV e teve a entrada da TV Brasil. 17, sai a TV Brasil, fica Globo e Rede TV. 18 a 22, só a Rede Globo. Aí a Globo abre mão da Série B, no momento que também abriu mão de alguns estaduais, ou seja, foi um movimento que a Globo fez naquele momento, e que agora como eu falei, que agora ela está tentando retomar. Aí a 23 foi ocupada pela Band, 24 pela Band, Globo de forma pontual com o Santos e TV Brasil, e ano passado, que acabou sendo um cenário que, assim, demorou além da conta. O contrato da Rede TV, ele, se eu não me engano, entrou em abril, assim, já com a Série B batendo na porta, e foi um contrato de 1 ano, porque tinha que estar na TV aberta. Você não dá para considerar que a Série B não vai estar na TV aberta, né? Então, essa mesma lógica vai ter esse ano, eu acho que tem forças que valorizam essa TV aberta para 26, e vamos ver se a Globo vai atrás de outros clubes, ou enfim, ou se Rede TV e Band, que estão sempre se revezando há 20 anos, se eles vão continuar tendo esse contrato, Fred. Perfeito, Cássio. Como eu trouxe aqui no meio da explanação de Cássio, a gente virou a tela para mostrar de forma didática, gráfica, visual, tudo aquilo que a gente está falando, tá? Na parte verde da tela, a gente tem os 18 clubes do Futebol Forte União que tem
por conta do seu próprio contrato com a Liga, eles têm um contrato previamente fechado com o grupo Disney, que detém a ESPN, ou seja, com a ESPN Disney na TV fechada e com o Disney Plus no pay-per-view. A gente chama de pay-per-view porque o Disney Plus é a fatia mais cara do serviço Disney do Brasil, então equivale sim a um pay-per-view. Não dá para chamar de streaming, é pay-per-view, tá? Pay-per-view por streaming, assim como o Campeonato Paulista na HBO. Ou ter todos os jogos. Você não tem todos. Se você for assinante do Perfeito, Cássio. Perfeito. Você compra todos os jogos. E aqui, esses números que a gente está vendo abaixo de cada uma das equipes da FFU foi o valor em milhões que eles receberam para vender 20% dos direitos de transmissão durante 50 anos. É esse acordo que o Náutico não fechou. Tá? Foi esse acordo que, pelo fato do Náutico não fechar, porque tinha recebido uma proposta ínfima, o Náutico era Série C na época. Tá? De forma acertada. Acertadíssima. A gente sempre disse isso na época. E que seria, e detalhe, e a gente disse que em algum momento seria ruim para a Liga. Porque em algum momento, ao contrário de outros clubes, o Náutico teria um potencial para em algum momento estar na segunda divisão de forma competitiva, e aí esse valor o Náutico não aceitaria, e aí viraria um problema depois, do que pagar, por exemplo, 33 milhões para o Londrina. Exatamente. O Londrina naquele momento era a Série B e o Náutico era a Série C. Assim, a gente era muito óbvio isso na época. Isso. Você, inclusive, quando a gente vê esses contratos, pesava muito a divisão que você estava no ano em que aconteceu, tá? É o caso do Goiás, que em 2023 era a Série A e recebeu um montante maior do que o do Sport, maior do que o dos cearenses. O tá? ABC, que hoje está na quarta divisão, 30 milhões. Isso. O Náutico tinha recebido quanto de proposta? 10, foi? Na verdade, foi 8. Chegou a se veicular 10 por muito tempo, mas foi 8 milhões. E dos 18 clubes, o único que eu não consegui achar informação realmente em canto nenhum foi o acordo do Atlético, tá? Mas a gente tem na tela aí todos os outros cenários. E na parte azul e vermelha, a gente tem esse acordo que a gente está trazendo aqui do Náutico com o Grupo Globo, Náutico e São Bernardo. Pouco antes de começar esse programa, eu fiz algumas apurações, tá? E nessas apurações passou... Procurei Léo Fontinelli, que é aqui do nosso grupo. Ele teve conversa com pessoas do Ceará, eu tive conversas com pessoas do Sport, e Atos conversou com pessoas ligadas ao Náutico, tá? Para entender um pouco do que pode ser o próximo passo. O Grupo Globo, depois desse acordo via CBF, ele pode romper essa muralha, digamos assim, que a ESPN Disney tem com o Futebol Forte União. O fato do contrato ter sido assinado em 2025 e não ter, por exemplo, Sport, Ceará, Fortaleza e Juventude jogando aquela divisão, faz com que esses 4 clubes estejam presos ao contrato por conta da Liga. Outra dúvida que paira no ar. Como não há nada fechado com TV aberta ou YouTube, pelo menos não de forma divulgada, o Sport, o Ceará, o Fortaleza poderiam se juntar, por exemplo, porque a gente sabe que esses 3 clubes, eles teriam pleno interesse da Globo, por exemplo, para ter os jogos das suas praças. Imagina a Globo ter Sport e Náutico, Ceará e Fortaleza, a Globo meio que resolve a Série B do ano que vem para ela, tá? Do que ela tem de centros com maior potencial de audiência. 2 linhas de informação, eu diria até que 3 linhas de informação foram para o mesmo lado, tá? De que o entendimento é que esses clubes estão sim amarrados por contrato. Havia uma dúvida se só valeria para a Série A, se na Série B essa amarra continuaria. Em tese sim, mas há dúvidas. E a partir de agora haverá também pressão. Porque na hora que a Globo volta
os seus olhos para a Série B, ela exerce uma pressão indireta. É só a gente lembrar de como o Sport tratou com a Liga do Nordeste, quando a Globo fez assim, ó, e que tal se vocês saíssem da Liga do Nordeste e a gente fizesse um outro campeonato aqui? O Sport foi o único, o Sport foi o primeiro, depois não conseguiu a adesão final do Bahia, do Santos e do Náutico, e o Sport rompeu ali, fechou os olhos e rompeu. Não estou dizendo que o Sport vai fazer o mesmo, até porque tá aí, 139, na verdade o Sport revendeu 5%, né? Então recebeu um valor abaixo desses 139, porque não negociou os 20%, negociou 15%, mas há um comprometimento financeiro com investidores, né? E o contrato não vai ser quebrado, obviamente. Então, Atos, que bastidores você traz, tá, dessa negociação do Náutico com o São Bernardo? Você já tinha dito aqui no programa que eles eram parceiros nesse momento. Não há dúvida que Náutico e São Bernardo tiveram um ganho por não ter nenhuma amarra contratual, estavam livres, e agora cria-se um novo cenário, né, na Série B, e que, repito, tensiona e pressiona essas duas negociações que ainda podem ser feitas com YouTube e com TV aberta. Fred, eu vou precisar ser um pouquinho didático para a gente voltar um pouquinho no tempo para poder colocar em contexto. Vou tentar ser o mais direto possível, mas eu acho que é importante fazer isso. O surgimento das ligas. Por que que as ligas surgem? Para poder tentar fazer do Campeonato Brasileiro um produto melhor. Inclusive, a intenção das ligas era de organizar de fato o campeonato, coisa que nunca aconteceu. Lá atrás, essa primeira a primeira decepção com a liga foi ela não organizar o campeonato. Depois, no segundo momento, talvez os pontos que levaram a ser a ser criada essa liga foram se perdendo pelo caminho. Um deles, por exemplo, a questão de você ter uma distribuição melhor das receitas entre os clubes para poder fortalecer o campeonato, mirando o que acontece nas grandes ligas europeias, principalmente na Premier League. Isso já foi se perdendo. Hoje a gente vê problemas do Flamengo com a Libra, já esquecendo um pouco essa questão de uma receita melhor distribuída e querendo protagonismo para si. Você passou pelo caso do Fortaleza, que pode acabar sendo mais um elemento nessa questão dos clubes da FFU na Série B, que talvez o Fortaleza consiga uma receita diferenciada dentro dessa Série B. Então isso se perdeu. O que é que ficou no final, Fred? Ficou a questão financeira em dois braços. A venda dos direitos dos 50 anos, que a maioria dos clubes negociou, e a outra questão da negociação, que é feito, pode ser ano a ano, no caso agora foi feito pelos próximos 3 anos, né, contando a partir do ano passado, com a ESPN, que é os direitos de televisionamento. Isso posto, os clubes hoje, em 2026, eles não estão felizes. Pelo contrário, eles estão passando por dificuldades e a Série B dá indícios que pode estar indo para um caminho perigoso, um caminho de extrema dificuldade e até alguns clubes podem acabar quebrando, né? É a realidade que a gente está vendo agora em 2026. Então, esse cenário colocado, a CBF viu uma oportunidade de voltar a ter o protagonismo no controle do futebol brasileiro. E o caminho que ele viu para poder iniciar isso foi a Série B, que é um dos clubes que estão sentindo mais a pressão financeira de ter se decepcionado com a negociação que a Liga fez e está vendo suas receitas acabou que não cresceu como eles imaginaram. O Náutico entra muito por causa dessas condições que vocês colocaram, Fred, de não ter esse elo com a FFU. Apesar de ser filiado, a gente pode fazer uma analogia como você fizesse um cadastro numa academia, só que você não frequenta, você não paga O mensalidade. modelo de sócio gratuito do Náutico. Pronto, mais ou menos. É um cadastro. Apenas fez um cadastro lá
mas não tem nenhum vínculo a mais do que isso. O Náutico estando fora dessa negociação do condomínio de clubes, é uma expressão que está sendo muito usada, Fred. O que desses 18 clubes compõem é um condomínio de clubes. É até bom porque diferencia da própria FFU, porque na FFU o Náutico está dentro, mas no condomínio de clubes o Náutico não está. Deu a oportunidade para a CBF, através do Náutico, começar o caminho de ir ganhando espaço no futebol brasileiro, ganhando espaço na Série B nesse momento. Então, o Náutico, junto com a CBF, acerta esse acordo. A reboque acaba vindo o São Bernardo ali de imediato, tá? Até o Náutico participou também dessas conversas que trouxe o São Bernardo para esse acerto com a CBF e negociando com a Globo. Só um detalhe que pode acabar acontecendo, Fred, é que, como a organizadora do campeonato é a CBF, eu não vou ficar surpreso se os jogos do Náutico forem empareados com os jogos do São Bernardo. Assim como acontece com dois clubes da mesma cidade, por exemplo, Náutico e Sport. Com certeza, quando o Náutico estiver jogando aqui no Recife, a rodada do Sport vai ser fora de casa, porque é isso que sempre acontece. Eu não duvido que isso aconteça também entre Náutico e São Bernardo, para poder dar Eu oportunidade. acho que não, Atos, porque o São Bernardo vai ser focado no Sport TV, né? Então, assim, eu acho Aí que a até TV pelo aberta, contrário, mas para se eles outras jogarem praças. separados, o Sport TV ganha 2 dias, ganha 2 transmissões. Eu achei o fato de ter um jogo por rodada fosse mais atrativo. Mas não, talvez, tá, por rodada talvez, mas enfim, não é tão definido assim. Mas acho que você tá certo, Atos. É só por É porque na curiosidade. verdade Pode acontecer. um é Globo, pelo que a gente leu na coluna da Folha, né? O interesse no Náutico maior é realmente a Globo Pernambuco, né, que transmite para cá, a antiga Globo Nordeste, e que o São Bernardo vai para a grade da Sport TV. Não vai ter, obviamente, transmissão aberta do São Bernardo, né? Mas no fim do dia, Fred, mais do que a notícia que o Náutico e o São Bernardo acertou com a CBF, a CBF colocou a Globo novamente na jogada da Série B, a gente está vendo que as peças estão se movimentando. E a CBF está vindo forte. Porque a CBF de hoje, Fred, assim, tirando aquelas questões morais que a gente pode, historicamente, a CBF sempre muito mal vista, mas o fato, hoje, existe praticamente uma nova CBF atuando. E não é só no fato de ter mudado o presidente. Não é só o Sami Chaud. É só o Sami Chaud. Não, é uma nova CBF. Tem um vínculo muito grande com a Universidade de Brasília, por exemplo. Então, tem uma turma técnica por trás muito grande, junto da CBF Academy também. Então, tá vindo todas essas mudanças, mudança de calendário, mudanças em competições, a Série D mudou, a Série C mudou, a Copa do Brasil mudou, e o próximo passo é esse. É ir retomando esse espaço que foi adquirido pelas ligas. Mostrando para os clubes que se a ideia lá atrás era nobre, era positiva para os clubes, isso não se concretizou. Hoje, a gente só tem um bloco econômico que, se você quiser ser um pouco mais duro e utilizar um termo chulo, dá para dizer que as ligas viraram agilitas dos clubes. Toma aqui um dinheiro, eu vou te cobrar um juros abusivo e só vou receber em parcelas que vão se estender por 50 anos. Então, o que o CBF está fazendo é isso, inclusive levou os presidentes dos clubes da Série A e da Série B para uma viagem na Europa. Essa viagem é importantíssima, tá? Porque lá eles mostraram o seguinte: qual foi a intenção da CF? De dizer, olha, um campeonato de verdade é isso aqui, ó. Isso aqui é um campeonato de verdade. É essa estrutura que vocês têm que mirar. Mostrou também questão da arbitragem, como as grandes ligas estão lidando com a arbitragem. E já teve mudança, né? Assim que voltou dessa viagem, já foi anunciado que a partir de agora a arbitragem da CBF vai ser profissional, os árbitros vão receber um valor fixo, né? Como contratados, de fato, pela CBF. Então, essas mudanças estão acontecendo, tá? Tem toda aquela discussão moral, mas se a gente afastar um pouco isso, Fred, talvez sejam mudanças positivas para o futebol brasileiro.
já que eles têm tanto poder, eles resolveram agora utilizar esse poder, entre aspas, aqui, para o bem, fazer as coisas certas. Não precisa você. Já que o poder é seu, não precisa você fazer errado, né? Dá para você fazer certo também. E isso que a gente está vendo tende a ganhar mais espaço, tá? Hoje a gente está vendo essa tela com esse quadro verde aí preenchido e Náutico e São Bernardo isolado ali do lado. Eu não vou ficar surpreso, não sei em quanto tempo. Talvez em meses, talvez em poucos anos, a gente veja a CBF retomando aí boa parte desses clubes, quem sabe todos. É isso, tá? Um cenário de mudanças significativas, tá? Quando eu falei que a gente fez algumas apurações, é importante deixar uma possibilidade aqui em aberto. Foi algo que Atos trouxe, mas isso não estaria confirmado ainda. Que seria ainda pior para os clubes da FFU. Uma informação aí que precisaria saber se é concreto ou não, né, Atos, de que a ESPN Disney, quando comprou, teria também o direito de negociar com a TV aberta. Porque como se ela tivesse garantido isso e ela seria um agente aí dessa negociação. Não é algo confirmado. Em tudo que a gente pôde apurar e tudo que foi trazido publicamente não foi apresentado dessa forma, mas fica ainda esse fio aí perigoso, né, Atos? O que poderia fazer algum sentido, tá? É uma leitura, tá? Como o Fred disse, não dá para a gente dizer 100% que é assim ou assado, mas é uma leitura que talvez a ESPN possua exclusividade, o que faria um pouco de sentido, Fred, porque pensem comigo. Se a Globo, TV aberta, digamos que a TV aberta esteja disponível, se a Globo pega a TV aberta de todos esses clubes, tira muito protagonismo da ESPN. Mas Forma há o risco, viu? Veja só, a irrelevante. Globo não pode pegar tudo e transmitir todos os jogos, né? Ela teria ali uma Sim, data por rodada, né? mas em algumas praças, né? Então, veja, aqui em Pernambuco, botaria um jogo do Náutico Sport. Lá no estado do Ceará, colocaria um jogo de Ceará ou Fortaleza Pode ser uma ou duas para uma datas. praça. E pode ser uma ou duas datas. A gente não precisa, a gente não precisa achar que é só terça e sábado, não. De repente, meu irmão, puxa para quarta-feira, o jogo da quarta-feira vai. Assim, quem garante que não pode? Não, Se fosse o caso. então veja, eu acho assim que não seria nada bom para a ESPN. Nada bom Sim. para a ESPN que a Globo tivesse tanto espaço para poder Mas é porque é um cobrir valor em a Série tese B. muito maior, né, Atos? Em tese, muito maior. Em tese, Isso, né? isso, Então. isso aí vai ficar em E o dúvida e a contrato gente com a vai ESPN ver. não foi um contrato alto, né? Foi um contrato com limitações. Inclusive, há um cálculo que está sendo projetado, a gente já viu isso em alguns veículos, de que os clubes vão receber de dinheiro mesmo pouquíssimo esse ano, né? Porque teria o custeio que a CBF não garantiria, até já também numa forma de tensionar essa relação com as ligas, né? Primeiro a questão dos descontos que os próprios clubes vão ter, né, por já ter negociado parte desses direitos, né? Então, se falava 15%, muito, né? se falava muito Alguns em 20, 12, alguns não recompraram, né? Alguns não recompraram. se falava muito em 12 milhões, então cada clube ali vai ter o seu desconto pessoal. Essa questão do custeio, veja, o que a gente pode dizer com 100% de certeza? A CBF ela não é obrigada a dar o custeio, tá? Os clubes organizaram uma liga e disseram, não, a gente consegue dar a gente pode ter o nosso próprio destino. A CBF disse, tudo bem. Então, como é que a CBF seria obrigada a dar o custeio? Acontece que no ano passado, até por essa negociação não ter sido tão vantajosa para os clubes, Fred, ficou algo tão fragilizado que para poder garantir a viabilidade da competição, a CBF custeou. Porque poderia ter sido, assim, algo muito sério na Série B se a CBF não tivesse custeado. Custeou ano passado. E já ficou acordado que esse ano não ia custear. E agora está nesse impasse. Obviamente que tudo que a gente mostrou aqui
da CBF tentando ganhar espaço, ela vai utilizar isso como uma moeda de troca. De dizer para os clubes, olha, nenhum custeio vocês estão tendo, vocês estão conseguindo nesse contrato. Vocês se organizaram em liga e vocês não estão conseguindo se viabilizar. Então a CBF está utilizando isso como moeda de troca. Agora, a discussão, a dúvida que fica é, no fim, a CBF vai custear ou não? O único que tem certeza de ter o custeio garantido pela CBF é Náutico e São Bernardo. Os dois únicos. Hoje, os clubes podem se programar sabendo que o custeio vai ser pagado pela CBF. Isso é uma pequena vantagem, Fred, porque Caro, daqui a pouco não é tão pequena não, viu? Não é tão pequena não, é 19 viagens, hospedagem, delegação de quase 30 pessoas, assim, não é tão pequeno não, assim, esse custeio não. Não, é em torno de 5 a 6 milhões, Cássio. Mas eu falo que eu já posso garantir uma vantagem para Náutico e São Bernardo na questão da previsibilidade, Cássio. Porque a gente não tem certeza se no final a CBF pode retroceder e custear os 18 clubes que estão no condomínio de clubes aí da FFU. Pelos mesmos motivos do ano passado, de dizer, olha, se eu bater o pé e não custear, o campeonato pode acabar quebrando e no último momento ali a CBF pode acabar custeando. Mas Náutico e São Bernardo já tem a garantia que vai ter os custeios pagos pela CBF e já pode se planejar sem esse gasto. Isso dá uma margem de previsibilidade que Náutico e São Bernardo saem um pouco na frente. Antes da gente virar para a última pauta aqui, eu queria só fazer uma pergunta sobre o Náutico. Foi um bom acordo para o Náutico, obviamente, mas se contava também com o dinheiro da Liga, né? Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos chegou a falar isso abertamente em algumas entrevistas, na própria entrevista para a gente. O Náutico fecha esse acordo, recebe o dinheiro da cota, mas não entra nenhum aporte financeiro, nenhuma injeção financeira no clube. Tá ok para a temporada, há um abalo quanto a isso, como é que fica nessa relação de tipo, ok, tem um bom aporte, um bom contrato de TV para a Série B, talvez melhor do que o dos meus concorrentes diretos, mas não vou ter aquele dinheiro extra, né, que se esperava para dar toda a estruturação que Hélio dos Anjos falou algumas vezes. Tá, Fred, eu vou tentar te responder da seguinte forma, porque, querendo ou não, a sua pergunta é para saber, olha, foi algo bom para o Náutico não ter Não, nem é, acertado porque eu até acho que foi bom, tá? Pelo momento acho que foi bom. era, Mas numa era isso, urgência urgentíssima foi bom, tipo, era isso que eu queria separar. Vamos lá. Quando o Náutico sobe, ele se encara com a possibilidade de negociar com a FFU a questão da porcentagem do adiantamento dos direitos, tá? O clube acreditava nessa negociação e teria assim, eu vou colocar dessa forma, sonhava com esse dinheiro, que poderia até perfeito. fazer alguns planejamentos mais audaciosos, né? Aí você traz as falas de Hélio dos Anjos, do próprio Becker já tinha falado nesse sentido. Eu só quero botar um parêntese porque eu não via com bons olhos isso, tá? Eu passei a ser completamente contra a negociação do Náutico com a FFO, porque eu imaginava que os valores, na melhor das hipóteses, não ia passar de, vou chutar aqui, tá? 35, 40 milhões, e eu acho que isso é muito lesivo ao clube, tá? Então eu nunca quis que o Náutico negociasse esses direitos, eu preferia que o Náutico andasse com as próprias pernas do que se amarrar durante 50 anos por um valor de 35, 40 milhões. A gente está vendo aí na tela que os principais clubes, né, da Série B, todos acima de 100, né? Então eu acho que ficaria muito distante de um valor justo para o Náutico. Veja, eu estou utilizando um número que eu estou chutando, tá? Que eu imaginei que poderia ser o máximo. No fim das contas, Fred, não foi oferecido nada para o Náutico. A Liga, ela não tem dinheiro para oferecer nada para o Náutico. No fim do dia, é isso. Então não é uma condição que o Náutico está hoje acertando com a CBF, Fred, porque abriu mão de ter uma negociação mais profunda com a Liga. A Liga não ofereceu nada ao Náutico. A Liga é um bloco econômico que teve aquele aporte financeiro naquele momento histórico. Não é uma coisa contínua.
Não existe um caixa lá na liga hoje de dizer, olha, apareceu um clube novo aí, vamos agora negociar para poder trazer ele para o bolo aqui também, que é mais um sinal de fragilidade da própria liga. A gente aqui está botando vários elementos de fragilidade da FF1 e esse é mais um. Então, no final das contas, não é que o Náutico recebeu uma proposta baixa, o Náutico não recebeu proposta nenhuma. E aí o Náutico foi fazer esse acerto com a CBF. Perfeito, tá? Só para a gente fechar e deixar tudo atualizado em relação a ligas, nesse mesmo dia, não por coincidência, a FFU, tá, tem um novo presidente. O Alessandro Barcelos, né, do Internacional, ocupa o cargo que era de Marcelo Paes. Tá? Inclusive, Léo Fontinelli, né, trouxe em seu perfil no Twitter, algo que Atos até citou aqui, no começo da fala dele, como se eu já tivesse falado, mas na verdade a gente estava conversando antes de gravar, então eu trago agora, inverto a ordem dos fatores, porque quando saiu o orçamento do Fortaleza para a temporada, eu e Cássio a gente fez o programa e a gente estranhou, né, Cássio? O Fortaleza colocar 25 milhões. E a gente teve até um debate que aí você fala, pô, diz, ó, esse dinheiro tem que existir, Fred. Fred diz, ó, não sei de onde tirar, eu vou dizer, ó, veja, eu também não sei. Aí foi até a gente ficou no embate ali, diz, ó, eu também não sei. Mas eu não acho que ninguém lá é doido de botar um número que não existe. Esse número deve existir, a gente só não sabe. E aí Léo Fontinelli tem uma informação, Léo Fontinelli traz a informação, não tem confirmação disso, de que Marcelo Paes teria... Não sei se o termo seria nas sombras, mas certamente nas sombras, porque nenhum outro clube sabe que Marcelo Paes poderia, né, já que a informação não é nossa, vou apenas citar, que Marcelo Paes poderia ter deixado uma espécie de um paraquedas aí para o Fortaleza em relação a um dinheiro que seria das placas de publicidade, que o Fortaleza já teria um acesso prévio a esse recurso, tá? E que teria direito a 25 milhões e não a 12 milhões, tá? Na cota da Série B. Ô Fred, vem cá, assim, vou fazer a pergunta a você. E os outros estádios não tem placa, não? Veja só. Se isso for verdade, Léo também cita que o Atlético Paranaense teria esse direito, teve esse direito ano passado. Se isso for verdade, eu acho que é um escândalo. E se isso for verdade, eu acho que todos os outros clubes já têm a porta aberta para ir bater aqui na porta da justiça e dizer, ó, com isso aqui não estava aberto para mim quando eu assinei meu contrato, não. Eu tô fora. Mais um elemento, Fred. É mais um elemento. Com essa pressão da CBF e da Globo chegando, se existir essa proteção pro Fortaleza... é uma ilação? É uma ilação. Se isso existir, o presidente da Liga era o presidente do Fortaleza, tá? O CEO do Fortaleza, melhor dizendo, até o iniciozinho desse ano. Então, se houver essa proteção, repito, não é informação nossa, eu vi no perfil de Léo, no X, está lá publicamente postado, tá? Essa informação. Caso se confirme, e aí eu acho que o Ceará, o Sport, o Criciúma, o Juventude, todos que têm contrato com a FFU e vão disputar, o Goiás, todos que têm um contrato com a FFU e vão disputar a Série B, tem que dizer assim, ó, isso aqui existe mesmo? Porque o Ceará foi lá e colocou 12 milhõezinhos. O Sport foi lá e colocou 12 no seu orçamento. Aí vai. O Sport nem colocou 12, porque o Sport tem os descontos, né? O Sport até colocou menos. Mas você vai e o outro tem 25. No caso de Sport e Goiás, um outro que tem um contrato inferior a Sport e Goiás, fica um tanto quanto estranho se isso for verdade. E aí cabe, eu acho que com todos esses questionamentos na mesa e um novo presidente, tá? Eu acho que nos próximos dias a gente vai saber se isso realmente se confirma ou se os 25 milhões lá que o Fortaleza colocou no orçamento seguem sem explicação, né, Cássio? Essa pode ser uma explicação. Vamos saber em breve por que danado o Fortaleza tem lá. Porque a informação de Léo a gente não pode confirmar, mas os 25 milhões estão descritos no orçamento
do Fortaleza. E ninguém tem direito a 25 milhões. E na Série B, nos últimos anos, os contratos eles têm sido firmados assim muito próximos ao início da competição, e o início da competição que esse ano vai ser mais cedo, né? 21 de março. Então, a gente está gravando aqui no dia 30 de janeiro, acho que esse mês de fevereiro, Fred, deve ter muita novidade em relação a Dia 5 tem conselho técnico, né, Cássio? Já tem um outro vídeo nosso sobre isso. A turma tá tão sem dinheiro que quer jogar durante a Copa do Mundo. O que não significa exatamente que vai custar menos, né? Assim, a gente até toca nesse assunto durante o vídeo. Mas, enfim, vai ter o conselho técnico no dia 5 de fevereiro, mas em relação aos contratos de transmissão, acho que até o início da competição, acho que a gente deve ter algumas novidades, sobretudo a TV aberta. É óbvio que a TV aberta dos outros 18 clubes vai haver um acerto, mas nesse momento, não sei se é TV Brasil de novo, né? Se é manutenção na Rede TV, porque com essa receita muito abaixo, não sei se a Rede TV não está num momento muito propício para elevar o que a galera espera, não. É isso, tá? Queria só ler um trechinho dessa reportagem, porque bate com aquilo que Atos falou, tá? Esse não é o início da reportagem, esse é o trechinho que eu trouxe. Um dos principais objetivos, né, de Barcelos, no comando da FFU, será a unificação dos blocos com o da Libra, né? As duas entidades foram responsáveis por negociar o direito de transmissão do Brasileiro de 25 a 29, tá? No caso da Série B, até 27 com o grupo Disney. Há a intenção de aparar as arestas entre os lados para a criação de uma liga única. Recentemente, os clubes viajaram a convite da CBF e participaram de debates com representantes da Bundesliga, da Premier League e da La Liga, tá? Estiveram em discussão temas como fair play financeiro e arbitragem. Então é isso. Esperamos ter atualizado vocês sobre esse cenário que é importantíssimo. Não é o jogo jogado, mas é aquele jogo que é jogado fora de campo e que define, porque envolve dinheiro, envolve transmissão, envolve valorização, exibição de marcas, tá? Na próxima semana vai ter mais um vídeo nosso sobre esse problema financeiro da Série B. No início da semana que vem, podem entrar no nosso feed que tem um vídeo novo que se encaixa com tudo que a gente está debatendo. Para terminar, Atos. Depois de ouvir o debate de vocês, queria só dar uma opinião rapidinho. Sobre a Copa? O jogo da Copa? Sobre a Copa. Essa questão da Copa, os clubes querem jogar no período. Os clubes estão muito preocupados em passar 2 meses parado. Esse é o grande problema. Eu vi vocês citando a questão do final, né, para poder fazer um contrato mais curto. Não sei se isso vai ter impacto, porque a maioria dos elencos estão formados, né? Você vai ter algumas contratações, mas a maioria dos jogadores já foram contratados até dezembro. Eu acho que o ponto, na verdade, é ter jogos durante a Copa. Para poder movimentar o clube, aí você movimenta a barra, você torna um clube vivo. Você não fica morto durante 2 meses só pagando 2 folhas. O otimismo de Ceará e Fortaleza com a Federação Cearense na notícia de Horácio, eu até falei para Fred, geralmente quando o cara fala isso aí, é otimismo, é porque já tem uma articulação, não era uma articulação de dois, de apenas 2 clubes. Até na forma como foi noticiado, até imagino que realmente seja algo que outros clubes querem. Eu só não sei se a coisa da maioria dos seria clubes a melhor coisa para a Série B. E além disso, e que foi o ponto que a gente debateu, Atos, ali, a CBF vai lá e faz um calendário. Falta um mês depois, eu disse, meu irmão, uma direção da CBF decidiu que não ia ter jogo da Copa do Mundo. E, não é uma besteirinha para mudar, é uma coisa muito grande, tá ligado? É porque isso vem de um lugar, Cássio, da fragilidade do campeonato. Veja, a gente citou vários pontos de fragilidade da Série B. Aí os clubes, digamos, vamos criar um cenário onde os clubes estão chegando para a CBF e dizendo, olha, se a gente parar durante 2 meses na Copa, o que já está difícil vai piorar ainda. Então, talvez a CBF esteja tentando atender o anseio dos clubes, porque acredita que vai ser melhor para os clubes não parar durante a Copa. Eu não estou nem entrando aqui na discussão do mérito, tá? Se no final das contas vai ser bom ou não. Mas que os clubes estão preocupados em passar 2 meses parados, estão. 42 dias, para ser mais preciso, tá? Quer ver mais sobre esse tema? Tem um vídeo, vocês podem procurar aí, Série B no meio da Copa do Mundo. E, repito, no início da semana que vem tem mais um conteúdo importantíssimo sobre esse lado dentro/fora de campo da Série B, tá? Chegamos ao fim desse conteúdo.
Para quem não nos conhece, eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli e Atos Gildo. Hoje não estávamos no estúdio, estávamos na condição remota, então nossos nomezinhos já estavam aqui, nossos patrocinadores já estão aqui embaixo, e o que eu deixo nesse final é só aquele pedido para que você curta nosso vídeo, para que você se inscreva no canal, dê essa moral a gente. Se você gosta ainda mais dos nossos conteúdos, se torna membro, tá? Para dar aquela força financeira, previsibilidade, tá? Capacidade de investimento, e nós vamos retribuir isso com algumas vantagens, inclusive assistir vídeos restritos. Já tem um no ar, semana que vem tem novos vídeos exclusivos para membros aqui do 45 Minutos, tá? A direção desse vídeo é de Gabriel Costa. Um grande abraço a cada um de vocês, até a próxima, tchau, tchau.